Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Essa é uma pergunta muito importante, porque com certeza é o caso de muita gente. A gente guarda ressentimento, mágoa, ódio, raiva contra as pessoas que geralmente nos ofendem, pessoas que nos humilham, pessoas que de alguma forma nos prejudicam financeiramente, fisicamente, que abusam de nós. Tem pessoas que crescem num ambiente hostil em que ela é abusada, em que ela é perseguida, e aquele ressentimento, aquele ódio vai crescendo dentro do coração até se tornar uma coisa gigantesca que realmente abate, que persegue e traz culpa, traz a consciência de que isso não está correto. Da mesma forma que Deus nos liberta de todos os outros sentimentos, Ele também pode nos libertar da raiva e da culpa que por vezes enche o nosso coração contra algumas pessoas. Eu creio que o melhor caminho prático para você fazer isso é, em primeiro lugar, você se arrepender de todo o coração, de toda a mágoa, de todo o ódio que você guardou no seu coração. A palavra de Deus diz, não matarás. E esse mandamento, Jesus Cristo disse, significa você desejar a morte de alguém, você insultar alguém, você, no fundo do seu coração, odiar alguma pessoa, já representa a quebra desse mandamento, por mais que essa pessoa lhe ofendeu. Lembre que Jesus na cruz, ele orou ao Pai por aqueles que o crucificaram, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui vem a segunda coisa. Primeiro, você pede perdão a Deus pelo sentimento, uma vez que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como nos diz Tiago. Segundo, você perdoa essas pessoas que lhe ofenderam. Lembre que perdoar não é um sentimento, mas é uma decisão. Você decide diante de Deus perdoar aquelas pessoas. Terceira coisa, comece a orar por aquela pessoa. Coloque aquela pessoa que lhe ofendeu e de quem você tem raiva na sua lista de oração. Ore por ela todo dia, como Jesus ensinou que nós devíamos amar os inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. E, se possível, em quarto lugar, faça o bem a essas pessoas. Faça o bem a essas pessoas. Se você fizer isso, com o tempo, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você vai liberando essa raiva contra aquela pessoa do seu coração, até que finalmente você vai estar livre no seu coração com relação àquela pessoa. Isso não significa que você tem que conviver, que você precisa ter amizade ou relacionamento com essas pessoas que lhe magoaram e que lhe feriram. Mas significa dizer que se um dia alguma delas precisar de ajuda, você vai estar lá para estender a mão. Se um dia alguma delas entrar em dificuldades, suponhamos financeiras, você não teria dificuldade se tivesse condições de ajudar um pouquinho na vida daquela pessoa. Nós devemos fazer isso porque foi isso que Deus fez conosco. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos aos homens as nossas ofensas, também Deus não perdoará as nossas ofensas. Deus nos amou, Deus nos perdoou quando nós éramos inimigos dele, quando nosso coração estava cheio de raiva contra ele. E agora que fomos perdoados por Deus, nós devemos também estender o perdão àqueles que nos encheram de raiva, de mágoa e de ressentimento. Eu sei que isso parece difícil, mas o caminho bíblico é esse aí. Você pedir perdão, você perdoar, você orar por essas pessoas, quando possível, fazer o bem para elas. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.